na linha agora com a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alessandra, saiu o relatório Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, e dessa vez o mercado mais animado aí em relação à inflação, em relação ao crescimento da economia. Quanto à inflação, a projeção média caiu para 2,88%, fechamento deste ano. No ano que vem, 4,02%. Lembrando que neste ano, o percentual ficaria abaixo do piso da meta inflacionária. Em relação ao crescimento da economia, houve uma ampliação da projeção para este ano de 0,91%, no ano que vem para 2,62%. Antes de você comentar esses números, eu queria só lembrar que aqui no chat, na internet, o pessoal já está chiando que não tem melhora alguma da economia, Alessandra. Pois é, Denise. De repente, acho que o que as pessoas falam, né, é que assim, não dá para sentir mesmo. Acho que assim, são movimentos iniciais da atividade econômica, do emprego, então não é aquela sensação de bonança, não é isso, né? Mas os dados mostram claramente a tendência de melhora do consumo, da indústria, do próprio emprego. A inflação, sem sombra de dúvida, tem trazido notícias positivas. Ninguém começou o ano projetando a inflação abaixo de 3%, e a gente observa dentro dessa inflação, né, que é bastante, esse quadro inflacionário benigno, a gente observa que preços de alimentos estão caindo efetivamente, o que é uma boa notícia para o bolso das pessoas. Então, assim, o quadro é melhor, o quadro, olhando esses diversos fundamentos, aponta para algo mais expressivo em termos de reação, de emprego, que vai ficar, acho que, mais perceptível para as pessoas ao longo de 2018. Agora, a tua previsão bate com essa, uma inflação muito baixa, que o Banco Central teria até de justificar política monetária, por exemplo, porque ele calibra os juros tentando calibrar também consumo, pressões sobre inflação e, na verdade, uma inflação muito baixa. Justamente, Denise, nós projetamos 2,8% para esse ano e 4,1% para o ano que vem. Ficará, então, abaixo dos 3%, que é o piso da meta, e ele vai ter que fazer a justificativa perante o ministro da Fazenda. Mas a surpresa, que provavelmente é a surpresa do Banco Central, ele inclusive já comentou isso em relatórios, e que foi a nossa aqui, é preço de alimento mesmo. Essa foi a grande surpresa, essa queda expressiva dos preços de alimentos, que inclusive continua nesses resultados finais do ano, né? Que nós, inclusive, esperávamos alguma reversão, mas que não tem se materializado. Então, essa é a grande surpresa. Os demais preços estão se comportando mais em linha com o esperado, ou seja, estão desacelerando, tem uma desinflação aí clara, inclusive na parte de serviços, que é uma inflação que chegou a rodar em 9,5% e hoje está rodando em 4,5%, então é uma diferença brutal, mas isso não tem surpreendido. Então, acho que provavelmente a justificativa do Banco Central vai ser essa dos preços de alimentos, o que tem a ver com essa super safra nesse ano, principalmente de milho, soja, todos esses grãos que contribuíram bem para esse cenário. E tem pelo menos os preços administrados, né, Alessandra? Tem gente aqui falando que tem alimento mais barato, mas não tem gás para cozinhar, por exemplo. Justamente. Os preços administrados devem fechar o ano com uma alta de 8%, e aí tem combustível que está pressionando, gás, energia elétrica, que deve fechar com uma alta na casa aí de 15%, 16%. Então, de fato, é sensível, né? É uma reclamação bastante real. Agora, o que a gente observa é que a Petrobras, ela mudou, né, a sua política de ajuste de preços de combustíveis e gás, refletindo muito mais o movimento dos preços das commodities lá fora, petróleo, e o nosso câmbio aqui. Então, ela está repassando isso para o preço final, coisa que foi bastante diferente, especialmente durante o governo Dilma, que segurou artificialmente esses preços, né? Então, essa é uma realidade. Para 2018, esses preços, principalmente combustíveis, ainda devem mostrar alguma pressão, dado o nosso cenário aqui para petróleo, que é de manutenção desses patamares mais elevados, e uma depreciação mais expressiva do câmbio, por causa, inclusive, da eleição, né? Acho que vai ter um quadro aí de volatilidade expressivo por causa das eleições, e isso deve contribuir para manter esses preços pressionados. Agora, Alessandra, se a alimentação não vier tão favorável como neste ano, tendo ainda alguma pressão de preço administrado, como nós estamos vindo agora de combustíveis, tivemos o do gás,
Teve energia também, que agora voltou para o nível 1 da bandeira vermelha, mas continua com a bandeira vermelha, então é mais caro para a população. Você acha que, na média, essa evolução geral que nós temos dos preços, tirando esses especificamente, a gente pode contar com índice mais baixo mesmo, como o mercado está prevendo, alguma coisa ao redor de 4%? É isso mesmo, Denise. As nossas projeções aqui, o 4,1 já inclui uma certa recomposição dos preços de alimentos. Então, o grupo todo deve mostrar uma alta já nessa projeção, né, de 3,8%. E os preços administrados, o conjunto deve desacelerar. Nós esperamos uma alta de 4,6% no ano que vem. Esses itens ainda vão continuar salgados, principalmente combustível, mas tem outros itens que devem ajudar. Mesmo a energia elétrica deve desacelerar bem o ano que vem, dado que essa inflação baixa do ano vai ser carregado também para o reajuste das tarifas ao longo do ano que vem, toda a parte de transporte também. Então, tem uma parte dos preços administrados que carrega a inflação baixa deste ano e aí, no conjunto, vai mostrar uma desaceleração expressiva em 2018, ainda que alguns itens vão ficar um pouquinho, ainda continuar, na verdade, né, mais salgados. Mas acho que 4,1 é uma projeção que já leva em consideração essas maiores pressões, principalmente de alimentos. Agora, Alessandra, para fecharmos, você vê esse cenário mais positivo se confirmar, mesmo que não saia a reforma, porque o governo, ele ameaça muito contra o risco de alguma reversão, se a reforma não sair, mas a gente sabe que tem muito jogo político, mas a reforma é importante de fato. Sim, a reforma é bastante importante, as contas públicas têm um desafio imenso, né? A situação ainda continua muito ruim, apesar da aprovação, por exemplo, da emenda do teto dos gastos, né? Que impede que os gastos do governo cresçam em termos reais, mas o fato é que isso impõe uma camisa de força tremenda para o governo que tenha que administrar os gastos agora dentro dessa realidade. Então, para que isso seja sustentável ao longo do tempo, ele tem que fazer a reforma da Previdência. E saindo essa reforma, que pelas nossas contas é mais ou menos uns 47% da proposta original em termos de economia, a gente já entra em 19 um pouquinho mais folgado. Se não, 19 vai ser um ano bastante complicado para o novo governo, inclusive para o cumprimento do teto dos gastos. A gente acha que o risco é muito relevante do governo não cumprir o teto dos gastos em 2019. Então, se tem uma ferida ainda muito aberta, é a ferida das contas públicas no Brasil. Agora, se a reforma não sair agora, né, nesse finalzinho de ano e mesmo no começo do ano que vem, claro que mantém a percepção de risco em relação ao país um pouco mais alta, as agências de risco podem reagir sim e darem um novo downgrade para o Brasil a partir, né, do começo do ano que vem. Então, acho que são riscos importantes que a gente não pode minimizar, viu, Denise? Certo, ouvimos a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria. Alessandra, muito obrigada, uma boa tarde. Eu te agradeço, Denise, boa tarde.